Vamos ver agora uns exercícios para poder treinar a pincelada. Bom, para começo de conversa, a gente vai fixar aqui o papel de aquarela na base. Estou usando aqui a prancheta. Como vocês podem ver, eu botei a prancheta debruçada ali em cima de uma madeirinha, ali, de uma bandejinha, para que ela fique levemente inclinada, como a gente comentou na última aula. E agora eu tô botando ali, cuidando para que a fita adesiva fique bem certinho, porque isso também vai gerar uma moldura no trabalho. Agora é só um exercício, mas a gente tem que costumar a fazer sempre assim, né? Fazendo direitinho, como se fosse um trabalho para ser finalizado. E também, como eu já disse para vocês, né? Cuidar que a fita adesiva, se ela tiver muita força, se ela for muito forte, tirar um pouquinho da cola dela, colando em alguma coisa, assim, colando e descolando, assim, mesmo na mesa que vocês estiverem, mas que seja um lugar limpo, né? Para tirar um pouquinho da cola, para que ela não venha a grudar demais no papel de aquarela. De qualquer forma, se vocês tiverem dificuldade para tirar a fita do papel de aquarela, dá para usar o secador de cabelo e ir tirando devagarzinho, que o secador de cabelo vai facilitar bastante para tirar a fita sem estragar nada. Aí a gente coloca água nas aquarelas ali para ir hidratando todas as cores, né? Usando ali dois potezinhos de água, um que a gente vai usar para hidratar as aquarelas, para adicionar nas nossas misturas, e outro que vai ser só para lavagem dos pincéis. Eu estou usando o pincel mesmo para colocar as gotinhas de água ali nas aquarelas, né? Mas vocês podem usar também o conta-gotas ou um potinho, um tubinho que vocês podem guardar só para isso, né? Que aí facilita bastante o trabalho. Bom, fiz a hidratação ali das aquarelas. Agora vamos fazer os exercícios. Eu peguei um pincelzinho pequeno aqui, mas vocês vão perceber mais diferença nesses exercícios se vocês pegarem um pincel mais gordinho. Esses pincéis redondos de aquarela, eles seguram bastante água. Esse é o objetivo deles terem esse formato, né? E ter o tipo de cerda que tenha bastante, assim, como se fosse um depósitozinho para água, né? E aí vai largando aos poucos. Agora eu tô preparando a cor ali. A gente mexe bastante ali nas cores, mesmo que seja um exercício para poder ativar, né, os pigmentos. A gente não pega assim direto sem misturar. Tem que ativar. Aí dá um testezinho ali num papelzinho à parte, né? E agora o que eu vou fazer? Vou fazer traços bem fininhos, ou seja, vou usar bem a pontinha do pincel para fazer traços bem fininhos. Eu vou mostrar um de cada um, mas vocês vão fazer várias vezes esses traços, tá? Cada um deles. Ó, neste daí eu tô pegando, começando com a pontinha bem pequenininho, bem fininho ali, e depois eu aumento a pressão, vai deixando o traço mais grosso, e diminuo a pressão de novo. Então, vai ficar o formato de umas folhinhas, né? Então, pontinha, todo o corpo do pincel, mais pontinha, e aí ficam folhinhas. Façam várias vezes esses exercícios, tá? Agora eu tô pressionando toda a cerda do pincel, fazendo uma linha mais grossa. A gente pode fazer várias grossuras com o mesmo pincel. Olha só, agora ali eu tô fazendo a mesma coisa das folhinhas, só que deixando ela mais alongada. Esse tipo de traço a gente usa para fazer as folhinhas de bambu. Agora eu tô fazendo em outras direções, porque a gente tem que ter essa praticidade de poder mexer em outras direções o pincel. Fiz a folhinha para cima, fiz a folhinha para baixo. Ó, sempre utilizando todas as potencialidades de cada pincel. Vocês pegam os pincéis de vocês e façam todos esses exercícios com cada um dos pincéis. Assim vocês vão conseguir entender que tipo de traço vocês vão ter com os pincéis. Ali eu usei duas vezes, né, aquela mesma pressão que eu fiz no segundo exercício, e aí eu consigo fazer o formato de uma folha. Uma vez e a segunda vez. Uma vez e uma segunda vez, agora com um pouquinho de voltinha. Dá para fazer diferentes formatos. Vocês têm que experimentar todos os movimentos com os pincéis, ó. Em círculo, como vírgula. Faz essa vírgulazinha ali. Isto.
Eu tô usando verde porque eu uso bem pouco verde da própria cartela, né? Como eu disse pra vocês, eu gosto de fazer os verdes misturando o azul com o amarelo, que aí fica um verde bem mais natural, né? Ó, pontinhos também, tracinhos pequenininhos, curtos. Com isso tudo, vocês estão exercitando não só a pincelada, mas também a quantidade de água no pincel. E sempre testando ali naquela folhinha à parte, que tem que ser do mesmo material, né, gente? Porque senão você não tem como ver a reação no papel de aquarela. E aí vocês também podem fazer círculos. Ó, eu tô usando por cima dos próprios exercícios, porque a ideia justamente é exercitar, né? Eu não tô fazendo nenhum trabalho ali, nenhuma pintura especial, é só para exercício mesmo, ó. Tô ali recolhendo onde ficou aquele excessinho de água, ó, experimentando secar o pincel depois de lavado, e aí com o pincel seco a gente põe naquele lugarzinho onde ficou muita água, muito pigmento ali, e ele absorve. Isso também é para vocês terem controle da quantidade de tinta, da quantidade de água. Ó, tô fazendo no sentido contrário só por exercício, por experiência, porque geralmente a gente não faz esse tipo de movimento, não fica legal, tá? Mas só para vocês verem como a gente pode fazer e que tipo de reação vai ter. Depois, como vocês fazem também esses exercícios com o pincel mais seco e o pincel mais encharcado, para vocês verem a diferença, tá bom? Vão fazendo vários desses exercícios, preencham assim uma folhinha inteira, sabe? Com tracinhos mais grossos, mais finos, folhas, círculos. Façam zigue-zague, façam movimentos sinuosos, curvas com o pincel e vão experimentando não só a tinta, como a água, como os diferentes pincéis que vocês tiverem, ó. Fazendo esse tipo de curva, ó, vocês vão percebendo também e tendo mais controle da distância que vocês têm que ter das cerdas com papel, vão ter mais controle em relação à pincelada. Isso é fundamental, gente, porque se a gente não faz essa parte da base, depois a gente vai ter bastante dificuldade de fazer outras coisas mais complexas. Essa base tem que estar bem firme para a gente poder pintar, ó. Vou fazendo um tracinho fininho, pontinho, tracinho fininho, pontinho, tracinho fininho, pontinho. De lado com o pincel, que aí vocês veem que fica mais aquela coisa mais como se fosse uma aspereza, assim, porque vai pegar o lado do pincel, vai ficar de acordo com a textura do papel. Mesmo ele liso, ele já dá uma textura. Se ele for um papel rugoso, dá mais textura ainda, ó. Vou mostrar aqui nesse outro papel vocês verem mais claramente, ó, mais carregado de tinta. Com isso, a gente pode fazer também diminuindo, assim, para ficar mais harmônico o tamanho e a grossura de cada um dos itens. A gente pode pegar e fazer uns bambuzinhos, ó, que a gente coloca também esses tracinhos em cima. O ideal para essa grossura de bambu seria umas folhas maiores, mas ali eu tô com pouco espaço, mas já mostro para vocês como a gente já pode aplicar aquilo que vocês estão aprendendo, ó. Te dando no início mais pressionada as cerdas, depois vai afinando para fazer as folhas de bambu. E para fazer aqueles gravetinhos, aqueles fiapinhos, né? A gente faz um traço mais assim, mais assertivo, assim, um tracinho mais reto e mais certeiro, assim. Não pode ser trêmulo, não. Vai com certeza, um tracinho fininho e vai colocando depois em diferentes direções as folhas de bambu. Depois tem uma lógica também para a gente fazer as folhas de bambu, mas não é o caso agora. Depois a gente pode falar sobre isso em um outro curso, que tem a posição certa para elas serem, folha de bambu depois da chuva, folha de bambu em diferentes circunstâncias, que isso aí também é uma parte que a gente aprende em relação ao sommelier, tá? Que é uma arte chinesa de pintura também, que se assemelha e é muito madrinha, assim, da aquarela, né? Então, vocês vão fazendo esses exercícios, experimentem bastante, peguem, tirem papéis para fazer isso, usa de um lado, usa de outro, e façam bastante desses exercícios, gente. Experimentem bastante, retirem um pouquinho de tinta nos lugares para fazer pontos de luz, apliquem 2 camadas onde já foi seco, para fazer sobreposição de camadas. Vão experimentando isso, tá bom?